Bom, vamos falar um pouco agora então sobre as montagens, tá? Vamos abrir um ambiente aqui de montagem. Você pode escolher aqui, ó, montagem ISO em unidade métrica. Você vai abrir um ambiente de montagem vazio, não vai ter nada aqui dentro, tá? Então você vai ter que começar a trazer para dentro da montagem as peças que a gente criou. Para trazer uma peça, a gente tem que vir aqui, ó, nessa aba Biblioteca de Peças. Tá? Então, você pode vir aqui nessa setinha e procurar aqui a pasta, né, que você salvou as peças e selecionar uma das peças. Eu vou clicar nessa aqui, ó, que é a lateral 2, a última peça que a gente criou. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar ela. Vou deixar clicado, né, o botão e vou arrastar a peça para dentro do ambiente aqui, ó. Como é a primeira peça que a gente traz para dentro da montagem, sempre a primeira peça ela vai vir travada. Como que eu sei que ela está travada? Porque eu não consigo movimentar ela para lado nenhum. Se eu pegar aqui a ferramenta de arrastar, ó, esse ponto, e tentar clicar, selecionar a peça, ela nem é selecionada. Por quê? Porque ela está travada. Então, vou clicar ESC aqui para sair do comando de arrastar, tá? Para destravar ela, tá? E poder posicionar ela da forma que eu quero, eu tenho que clicar sobre ela. E aqui embaixo vai aparecer quais são as relações de montagem que eu tenho. Tá, então, nesse pedacinho aqui embaixo, sempre que eu clicar na peça, olha, vai aparecer as relações. Nesse caso, está aparecendo uma relação que é essa daqui, ó, fixado, fixar. Tá? E como que eu sei que ela está travada também? Tem uma outra forma que é esse símbolozinho azul em cima desse quadradinho amarelo aqui nesse ponto. Tá? Esse símbolo azul significa que a peça está travada. Então vou clicar nela, vou clicar aqui na relação com o botão direito do mouse e vou vir aqui, ó, em excluir relação. Bom, feito isso, né, a minha peça está solta aqui na montagem, eu consigo perceber isso vendo o símbolo aqui laranjinha com duas aspas em cima e embaixo. Isso indica que ela está solta em algum plano, em algum eixo. Tá? E como que eu sei? E como que eu faço, né, essa prova, né, para ver se ela está solta? Seleciono aqui a ferramenta de arrastar, seleciono a peça ó, e eu consigo movimentá-la aqui. Tá? Então, isso indica que ela está solta. Vou dar um ESC para sair do comando de arrastar, que eu selecionei. E vou começar a posicionar a minha peça. Eu vou, antes de mais nada, mostrar os planos aqui e vou esconder o sistema de coordenadas. Eu gosto mais de utilizar os planos. A primeira coisa, o primeiro ponto, né, que eu vou fixar vai ser a parte do fundo aqui da minha peça com esse plano aqui que é o plano direito, tá? Como que eu vou fazer isso? Seleciono a peça com o botão esquerdo, clico nela, vai aparecer aqui duas opções, tá? Essas duas opções, selecionar e editar no local. Isso aqui, então eu vou editar a peça, não é isso que eu quero fazer agora. E esse aqui, selecionar e editar definição, que é que vai me habilitar a peça para me posicioná-la. Vou clicar aqui. Observe então que abriu essa caixa, né, aqui em cima. E nessa caixa eu tenho algumas janelas aqui, algumas opções para mim poder utilizar. Nesse ponto aqui, ó, os tipos de relação, você vai ver que eu tenho vários aqui, tá vendo? Tenho vários tipos de mates, né, ou fixadores. Esse aqui, o Flash Fit, ele é o mais utilizado e ele serve para várias coisas. Ele serve para diâmetro, ele serve para faces, enfim, ele é o mais utilizado e ele vai pegar sempre correlações, né? Então, se eu selecionar uma face, ele vai só me deixar selecionar uma face depois para me posicionar. Mas eu tenho aqui unir, eu tenho alinhamento, eu tenho tangente, eu tenho plano central. Esse aqui é bem interessante, esse plano central. Mas a princípio eu vou utilizar esse aqui, ó, Flash Fit.
e vou escolher aqui o fundo da peça, tá vendo? Essa face aqui do fundo iluminada. Selecionei a face com o botão esquerdo e vou agora selecionar o plano direito com o botão esquerdo, olha só. Automaticamente essa face que eu selecionei, né, essa face do fundo aqui, ó, ficou alinhada com esse plano. Eu vou posicionar agora essa face aqui, ó, essa face iluminada aqui, numa distância desse plano, que é o plano, esse plano aqui, que é o plano frontal. Tá? Então eu vou selecionar essa parte traseira da peça, cliquei aqui nela, e vou selecionar esse plano frontal. Você vai ver que ele ficou agora, ó, colado no plano frontal. Essa face ficou colada no plano frontal. E eu posso acrescentar aqui nesse ponto, o valor de deslocamento, uma medida. E nesse caso, eu vou colocar 600 milímetros. E vou dar Enter. Olha só, ela foi lá para o outro lado. Eu quero que ela fique do lado direito aqui, né? Olhando para minha tela, eu quero que ela fique do lado direito. Então eu vou colocar negativo. É só colocar aqui, ó, menos 600. Viu? Então a peça, ela ficou com essa face aqui, né? 600 milímetros distante desse plano. Só que se você observar, olha só, ela está ainda deslocada para a parte de baixo aqui. Eu quero que ela fique alinhada com esse plano central aqui, que é o plano superior. Quero que o centro da minha peça fique no plano superior. Então eu vou vir aqui nessa janelinha, tá vendo aqui, ó, exibição de construção. Vou mostrar os planos de referência da minha peça. Quando eu clico aqui em planos de referência, eles aparecem aqui para mim poder selecioná-los. Eu vou clicar nesse plano e vou posicionar aqui, ó, no plano frontal. Aliás, no plano superior. Automaticamente ele ficou alinhado o centro da minha peça com o centro do plano referência da montagem, que é o plano de posicionamento em relação ao meu ambiente de montagem. Tá? Então, se você observar aqui, ó, vai estar exatamente centralizado. Tá? E o ícone aqui na minha árvore de projeto mudou. A minha peça ela está fixada, ela está posicionada, totalmente posicionada. Não aparece mais aquelas aspinhas aqui em volta desse símbolo. A peça estando posicionada, eu posso trazer uma outra peça para dentro da montagem. Eu vou clicar aqui em ESC, tá? Sair do comando. Vou clicar aqui ó, do lado em biblioteca de peças e vou trazer a outra lateral. Ó. Vou trazer, clicar nela, segurar e arrastar para dentro da montagem. Olha só, ela veio aqui numa posição qualquer, né? Eu vou usar aqui o botão do meio do mouse, segurar o botão do meio do mouse e girar, tá vendo? Para mim poder chegar até esse ponto aqui que é a parte posterior da peça também, né? Aquela, na aba maior, né? Eu vou selecionar essa face. Vou clicar aqui na face com o botão esquerdo. Vou rolar o scroll para dar um zoom para trás. E vou aproximar desse aqui e vou selecionar esse fundo aqui, ó, dessa peça, para os dois ficarem alinhados. Tá? Então, olhando assim, ó, nesse sentido, você vai perceber que os dois fundos aqui estão alinhados, né? Só que ela está numa posição ainda, na mesma posição. Na verdade, eu quero que ela fique virada, né? Ela fique com essa parte aqui de frente para essa. Então, como que eu vou fazer? Não preciso me preocupar ainda com girar a peça, não, não é nada disso. Eu vou vir aqui, ó, vou selecionar esse fundo aqui, ó, essa parte da minha peça, tá? Vou clicar aqui e vou clicar também aqui, ó, nesse plano, tá? Que é o plano frontal, tá? Cliquei. Automaticamente a peça ficou, olha só, com esse fundo alinhado com o plano frontal. Só que eu quero que ela vire, então eu vou clicar aqui, ó, virar, ó. Se eu clico no virar, olha o que acontece. Ela vira, tá? Então agora sim, ela está na posição que eu queria, né, de montagem, que é essa parte angular aqui de frente para essa. Só que ainda ela está num plano mais alto, tá vendo? E ela também está alinhada. Na verdade, eu quero que ela fique 600 milímetros para cá, porque no total a gente tem 1.200, então eu quero que ela fique 600 para um lado
e 600 para o outro. Eu vou vir aqui na caixa valor de deslocamento e vou colocar menos 600. Olha só, ela veio para cá. Só que ainda tem esse desnível, né? E eu quero alinhar isso. Posso proceder da mesma forma, olha só, que eu fiz na anterior. Sem sair do comando, sem fazer nada ainda, tá? Vou selecionar nessa caixa aqui, exibição da construção, mandar mostrar os planos. E vou selecionar esse plano aqui, ó, do centro da minha peça. E vou posicioná-lo no plano superior. Automaticamente a peça ela não fica mais com aquela cor esverdeada, transparente, indicando que ela já foi definida, ela já foi posicionada completamente. Eu não consigo mais ter nenhuma relação aqui para poder posicionar ela. Eu usei 3 relações e ela está totalmente definida no local. Se eu olhar aqui no plano esquerdo, olha só, ela está totalmente alinhada e posicionada. Aqui na frente eu consigo já perceber uma interferência que depois, com o decorrer das montagens, eu vou alterando, tá? Mas ela já está posicionada. Eu posso até conferir para ver se a distância da face externa aqui com a face externa ali está ok. Para fazer essa verificação, eu posso utilizar aqui na aba, olhar aqui na aba inspecionar, tá vendo? Clicando aqui, eu tenho as ferramentas de medição. Eu vou selecionar essa aqui, ó, medição, medir distância mínima. Cliquei com o botão esquerdo, seleciono essa face externa, viro a peça um pouquinho e seleciono essa face externa. Automaticamente abre-se uma caixinha mostrando aqui a distância mínima que existe entre as duas faces. E o que me interessa é essa distância aqui, ó, y, que é dessa face nessa. A distância y é de 1.200 milímetros. Se tivesse alguma divergência, eu poderia editar o posicionamento. Como que eu edito o posicionamento? Seleciono aqui a peça na árvore de projeto, aparece todas as relações que eu tenho. Então eu tenho aqui a fixação dos fundos, tá vendo que ele ilumina os pontos de contato. Eu tenho posicionamento aqui em relação ao plano central, 600 milímetros para lá, e tem aqui também o posicionamento em relação ao plano superior, que é o centro da minha peça. Sempre que eu clico sobre um dessas restrições aqui, né, desses posicionamentos, olha, ele me abre essa caixa. E nessa caixa eu consigo colocar aqui um valor. Por exemplo, aqui ó, na lateral eu tenho face com face. Mas eu poderia querer que essa peça ficasse deslocada. Eu poderia então preencher aqui com uma medida de 200 milímetros e automaticamente ela se desloca, né, em relação à outra. Olha só, você consegue visualizar aqui que ela está 200 milímetros para frente. Mas eu posso retornar isso também a qualquer momento, colocar aqui 0. A mesma coisa acontece aqui, nessa de 600, menos 600. Eu posso querer aumentar essa medida, então eu vou colocar aqui ó, menos 700. Olha. A mesma coisa acontece com a de cima. Eu posso clicar aqui e editar essas cotas aqui, esses valores, para reposicionar a minha peça. Na verdade eu vou voltar aqui, então nesse ponto é 1.600, aliás, 600. E para essa peça aqui, essa cota também é de menos 600. Então, na verdade, a gente não precisa ficar se preocupando muito com as medidas, enfim, a gente pode ir posicionando e depois, com né, o decorrer da montagem, você vai ajustando isso da forma que fique melhor para você fazer a sua montagem final. Uma outra coisa interessante que a gente consegue visualizar na montagem, a gente consegue fazer, é verificar interferências, né? Aqui é visível, né? Aqui a gente está vendo que uma viga está passando por dentro da outra. Mas pode ser que essa interferência seja pequena e a gente não consiga verificar. Então, para isso existe essa ferramenta aqui, ó, verificar interferência. Selecionando essa ferramenta, ainda na aba inspecionar, eu posso clicar numa das peças, aceitar e selecionar a outra peça que eu acho que possa estar dando uma interferência. E aí ele vai mostrar aqui um ponto de interferência. Ele vai iluminar esse ponto. Tá? Existem algumas opções aqui dentro. Por exemplo, eu posso esmaecer a peça sem interferência.
Isso aqui é tudo coisas que vão ajudar um pouco na verificação dessas interferências. O default dele já é interessante, já é bom. Mas eu posso inclusive criar uma peça com essa interferência. Salvar essa peça, não, aqui ó, volume de interferência, só mostrar, ou eu posso salvar ele como uma peça. Então a intersecção entre as peças aqui eu posso salvar como uma nova peça. Para você poder, isso tem algumas aplicações, por exemplo, para fazer um macho, um postiço, um eletrodo na área de ferramentaria, por exemplo. Tá? Nesse caso, eu só vou deixar aqui como mostrar a interferência, e aí você consegue visualizar. E isso eu posso fazer selecionando toda a peça. Por exemplo, vir aqui, verificar a interferência, selecionar tudo, aceitar e selecionar tudo novamente. Ele vai me mostrar aonde existe interferência de uma peça com a outra. Tá? Bom, aqui a montagem até esse ponto está ok. Eu vou salvá-la, né? Então, clique em salvar. Lá dentro da pasta que você escolheu, eu vou colocar como montagem da carretinha 1. Você pode dar o nome que você preferir, né? O nome do modelo, por exemplo, modelo da carreta. E aí você vai salvar. Aqui ainda eu posso verificar, por exemplo, qual que é o peso dessa montagem até o momento. Então, clicando aqui em propriedades, na aba inspecionar, eu vou vir aqui e vou atualizar. Ele me pergunta qual o material, então eu posso vir aqui e selecionar na tabela de materiais, por exemplo, aço. Vou colocar aqui o material aço, ok, ok, e vou atualizar. Olha, já me deu o peso total dessa montagem. Então até o momento eu tenho 21 quilos praticamente. Ok?